sobre o texto, fazer também uma espécie de leitura dos personagens, mas uma leitura em que a gente consiga também se ver, se ouvir. O professor convidado é o professor Renato Moraes. Ele tem formação em literatura, né? Letras, ele é professor também no Rio de Janeiro. E ele trabalha na rede estadual no momento. Ele tem uma veia psicanalista, então, em alguns momentos, não se assustem, quando ele conversar com vocês, falando, por exemplo, num tom de pergunta, a gente vai ter na psicanálise a cura pela palavra. E a cura pela palavra, às vezes, é dolorida. A gente ouve e se ouve também. Então, a cura pela palavra aqui seria a cura pelo ato de ouvir a si mesmo. Então, eu quero que vocês sejam livres, tanto para tirar dúvidas, quanto para fazer perguntas aqui no chat. Eu vou tentar acompanhar vocês. Trouxe para nós as perguntinhas dos trabalhos, selecionei, aliás, algumas perguntas, não foram todas. Selecionei com o intuito de nós conseguirmos debater, conversar um pouquinho sobre o que o texto trouxe de percepção para vocês. Eu senti, pelo que eu já li dos trabalhos de vocês, que muitos foram numa veia bem emocional, sentimental. Alguns conseguiram apreender o sentido principal do texto nessa veia. Aí eu fiquei na dúvida se indo pela veia emocional foi mais fácil ou mais difícil, né? O livro tem uma mensagem sobre esperança, sobre superação, mas será se era isso mesmo que o autor queria trazer para nós? Será se era esta a leitura que o autor quis trazer para nós? Então, eu quero que vocês, né, vejam o livro para além do que o livro diz. Vejam Santiago e o garoto para além do que o Santiago e o garoto foram para vocês no primeiro momento, né? Eu quero que vocês pensem no livro de maneira bem ampla. Eu trouxe para a abertura da nossa análise, minha câmera sumiu, sei lá por quê. Eu trouxe para a abertura da nossa análise uma leitura de Clarice Lispector, de A Hora da Estrela. Alguém aqui já conhece esse texto? O texto da Macabea, maravilhosa Macabea. Ela é uma representação de uma mulher inócua, como o próprio livro diz, como o próprio Rodrigo, que é o narrador do texto, diz. Gente, minha câmera sumiu aqui, não sei dizer porquê, mas eu estou aqui. Em A Hora da Estrela, Clarice Lispector traz uma reflexão interessante sobre o que nós esperamos do outro. E o livro parece um pouco silenciado. A gente lê com a mesma expectativa com que a gente lê A Hora da Estrela, né? A gente lê com a mesma expectativa com que a gente lê O Velho e o Mar. Naquela esperança de que alguma coisa aconteça e de que alguma coisa boa aconteça. Então, a gente lê sempre esperando o próximo capítulo, a próxima página. E, na verdade, a personagem central, eu contando spoiler de A Hora da Estrela, da Clarice, e, na verdade, no final da trama, o que acontece é a morte da protagonista. A gente esperava que ela tivesse uma reviravolta, ela vai até a cartomante, tem-se uma esperança de que ela vai ter uma vida melhor, um futuro melhor, e todas essas palavras vão de encontro à morte, ao fim da protagonista. Então, o que é o Santiago para nós? O que é o garoto para nós? A gente lê com a expectativa de que algo de bom aconteça e, no final, é uma carcaça que a gente recebe em troca dessa expectativa. Mas essa carcaça representa o quê?
Eu trouxe essa reflexão da Clarice. É um pensamento sobre solidão. Nosso protagonista, Santiago, como vocês leram, é um personagem solitário, viúvo, que o único contato com outras pessoas que ele tem é o garoto Manolim, e esse garoto é quase que ali a forma com que ele tem até de se alimentar, né? Ele se alimenta porque Manolim leva comida a ele, porque Manolim se preocupa com ele. O velho dorme em cima de jornais já ressequidos. Então, imagina como deveria ser uma dormida, né? Imagina só que situação. Se a gente se coloca na situação de Santiago, a gente percebe que ele não vive tão confortável assim. Que o mar, apesar de ter sido a vida dele, não é ali uma vida tão agradável, tão confortável assim. A frase da Clarice Lispector que eu trouxe para a nossa abertura, para a nossa reflexão inicial, e eu quero que vocês tenham. Minha câmera parou de funcionar, Isaías. Eu acho que é Isaías. Não sei dizer por quê. Ela estava funcionando até agorinha, e aí eu não sei porque eu reiniciei até o computador para tentar fazer. Fiz vários testes, fiz testes de gravação para ver se tudo dava certo, mas não deu certo agora a minha câmera. Não sei dizer por quê. Peço perdão por não estar aparecendo o rosto, mas eu estou aqui. Para quem entrou mais no início me viu, né? Eu estou aqui, estou até numa roupa preta. Voltando, o nosso objetivo na aula é levar uma reflexão. O direito é o ato de refletir sobre a história do outro, sobre a história do nosso entorno, sobre as questões sociais, sobre as questões emocionais, sobre as questões fisiológicas também. E Clarice diz assim, em A Hora da Estrela, logo nas primeiras páginas do livro: sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. E solidão é a palavra, para mim, que define muito esse livro. Eu vejo Santiago sozinho, quando não está com o garoto. Logo no início da história, a gente vê aquela mudança. Os pais do garoto não querem, não permitem que ele fique mais com Santiago. Depois eu vejo Santiago sozinho, porque não tem uma esposa, não tem uma família perto. Depois eu vejo Santiago sozinho, indo para o mar. E neste sozinho ele consegue, então, ter a companhia do grande peixe, né? Vou chamar assim, do peixe. E aí a gente vai ver o peixe e até mesmo o mar como se fosse um elemento quase que de personagem, quase que de uma entidade na história. São entes. A gente vê o mar como um personagem quase, o peixe como um personagem quase. Tem uma relação ali entre Santiago e eles. Então não é só de boca que se conversa nessa história, não é só de palavras, de discurso direto que a gente conversa, repito sim, João, não é só de palavras que se conversa nessa história, mas também de presenças. E eu quero que você veja o livro O Velho e o Mar, trazendo a presença do mar como a presença de alguém. Eu quero que você veja a presença do peixe como a presença de alguém. Para Santiago, assim era. Então, nós precisamos tentar enxergar como o Santiago via. Então, Santiago não via o mar somente como parte do trabalho dele. O mar era mais do que isso. O próprio livro diz assim: tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Então, olha só a presença do mar para Santiago. A frase de Clarice que eu estou abrindo para a nossa reflexão é do livro. O João Celionaldo pediu para eu repetir. Eu estou lendo os nomes, eu não sei se são os nomes mesmo dos alunos, mas eu estou lendo aqui. A frase que eu abri é do livro da Clarice Lispector, em que a gente tem o Rodrigo narrando a história e a Macabea como protagonista. O texto é um texto, na minha opinião,
que nos conduz a muitas reflexões, porque a gente espera que aconteça alguma coisa com a personagem e acaba não acontecendo, e nesse não acontecer é o acontecer. Isso é meio contraditório, mas é assim Clarice. E Clarice diz a seguinte frase para nós: sim, é inclusive uma das frases mais famosas dela. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. É nesta linha de pensamento que eu quero que a gente caminhe hoje, que a gente caminhe dentro do livro. Eu quero ver se o professor Renato já está conosco. Eu acho que não, mas eu estou aguardando ele, não sei dizer. É tudo muito novo aqui para mim também. Mas se o professor Renato já estiver aí, por favor, pode abrir o microfone e começar. Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor. Todo mundo bem, feliz, com a pipoca do lado. Eu costumo dizer que o Renato nos leva a reflexões assim bem profundas. Ele é uma pessoa maravilhosa e nos leva a boas reflexões. Eu trouxe aqui já o papel para anotar, para fazer minhas perguntas também, caso venham surgindo. A Júlia está sempre de folga. Júlia, você vai ver o tanto que é interessante a psicanálise dentro da literatura, porque a gente vai... Presente, João Lucas. A gente vai olhando para o texto e a gente pensa que o texto é sobre o Santiago, o texto é sobre o Manolinho, o texto é sobre um peixe que foi ali, uma espécie de salvação. Aí a gente começa a ver, a partir da psicanálise, a parte... Fica à vontade, Milena, não interrompe. Pode falar. Você vai falar, querida? Levantou a mão, pode falar. Não, então eu vou seguir. A gente começa a achar que o livro é sobre o outrem. Não é. É sobre nós. E a psicanálise vai nos levar a essa reflexão. Clarice separa aqui nessa frase, sem querer, poxa, querendo te ouvir, a psicanálise vai nos levar a essa reflexão interessante, porque a gente espera sempre que o outro seja bom, que o outro nos traga o presente dos nossos sonhos, que o outro pesque no nosso lugar o grande peixe. Mas, na verdade, somos muitos entregando a responsabilidade do que é nosso nas mãos do outro. E eu gosto do Santiago, agora falando um pouquinho numa questão bem pessoal, eu gosto, deixa eu ver se minha câmera volta. Eu gosto do Santiago porque, independente se o Manolim vai ou não com ele para o mar, ele vai para o mar. Ele é muito forte, então ele entende isso aqui, fazendo uma intertextualidade, ele entende isso aqui quando a Clarice diz, né? A força está na solidão. E aí ele entende que a força está nele, mesmo sendo solidão naquele momento. O professor Renato já está conosco? Se sim, fique à vontade. Deixa eu ver se eu encontro o professor. Não abri meu WhatsApp, não sei se ele conseguiu entrar. Se o professor Renato já estiver aqui, por favor. Estamos ansiosamente querendo ouvir seu sotaque carioca. Eu acho que ele ainda não entrou. Eu vou mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem lá. Se deu tudo certo. Eu não estou conseguindo ver. Queridos,
Olha, eu já tenho uma mensagem aqui, deixa eu ver como eu abro. É bonita a relação do Santiago com o peixe e com a natureza. Verdade, Isaías. Eu recebi uma mensagem aqui do Isaías. Eu considero até bem peculiar a gente falar da natureza agora, quando a natureza conversa com a gente durante o evento trágico no Rio Grande do Sul. A gente sempre olha para a natureza como se fosse, né, aquela coisa bela, tudo a plantinha, a florzinha, tudo no diminutivo, né, o passarinho. E a natureza tem uma grande força, aliás, ela tem uma grande voz. E ela existe. O rei entrou. Ela existe, Isaías, justamente como um ser, né? Ela tem força de um ser. Giovana, eu leio sua pergunta agorinha, tá bom? Aqui seu comentário. Vou dar boas-vindas ao professor Renato Moraes. Está com luz. A sua cara, essa luz, né? Aqui atrás, né? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Aqui ainda está claro. Bem-vindo. Boa tarde à noite. Se tiver muito escuro, eu subo aqui, ó. Não sei, o que os meus alunos dizem? Tá bom assim, gente? Todos estão conseguindo vê-lo? Sim. Sim, não, eu acho que tá bom. Ok. Eu só não vejo vocês, eu vejo uns rostinhos, é assim mesmo? Você quer ver a gente? A minha câmera, não sei dizer por que motivo, ela fez favor de não querer alguém funcionar. está aparecendo, mas tudo bem, vamos tocar. Isso não é uma urgência. É só para a gente começar a falar. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Estão me ouvindo bem, né? Turmas. Estamos. Nós estamos com as turmas de Direito, primeiro A e primeiro B. Nós somos do primeiro período. Lemos o Velho e o Mar. Ficamos cheios de perguntas. Bom saber. E estamos aqui. Então vamos começar, né? Entendimento. Eu abri, só para poder te dizer o que eu fiz antes, eu abri com aquele pensamento da Clarice, do livro A Hora e a Estrela, em que ela diz que é a solidão, que a força dela está na solidão, que ela não tem medo das chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois também ela se considera o escuro da noite. Bonito isso, bonito. Você abriu com Clarice, então, né? Sim. Ok. Podemos, então, começar? Por favor. Se tudo der certo, eu estou gravando. Não, tá ótimo. Vamos começar, então. Boa noite a todos, boa noite a todas. E sempre se pede agora o a todos. Eu não me acostumo com isso, mas enfim. Vamos começar, então. É um bate-papo sobre um livro que é um clássico, né? Nós consideramos assim em literatura. E agora eu vou falar como alguém de literatura. É um clássico, né? E é o livro que deu a ele o Nobel de Literatura. Então, não é qualquer livro. Eu vou só mexer aqui no meu computador para deixar ele um pouquinho mais alto. Segura um pouquinho aí, por favor. Ok. Eu acho que eu fico mais à vontade assim. Isso. É o livro que deu a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Hemingway é um cara muito famoso, né? Foi muito famoso no seu tempo. E foi muito polêmico também, né? Acho até que as polêmicas dele fizeram tanto sucesso quanto ele, quanto os seus livros, né? Mas passado a sua época, vamos dizer, de vida, né? Porque a época dos seus livros ainda vão permanecer por muito tempo. Então, passado o seu tempo de vida, as polêmicas desaparecem. Elas não interessam, né? Eu costumo dizer sempre em literatura, desde que eu enveredei por esse lado, que na literatura interessa a arte da escrita. Não importa muito o homem, o autor nesse universo. O que nós vamos avaliar é a obra de arte, né? O ser humano é tão falho, né? O ser humano, ele
ele é falho, né? Ele tem os seus escorregões e tem as suas genialidades, né? Então, como nós estamos tratando de literatura, interessa tratar da obra, né? Daquilo que ficou para nós. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Tá, perfeito. vou continuar. Qualquer coisa é só parar. E aí a gente tenta Sim. aumentar. Ok. Bom, então voltando. O que interessa é exatamente a obra, ela que permanece viva, ela é uma obra viva, ela continua nos comunicando, conversando conosco, e ela, bom, até que se mude muito o cenário da humanidade, ela vai continuar sendo atemporal. Salvo se a humanidade mudar muito, a ponto de perdermos a referência histórica e ontológica que está em O Velho e o Mar, é possível que o livro envelheça. Mas eu sou meio cético que isso aconteça. Então, é possível que eu possa afirmar aqui, estou afirmando, que é um livro para muitos anos. Então, é um livro que ainda vai nos comunicar por muitos anos. Esse é O Velho e o Mar. E aí eu fiz uma série de anotações. Eu gosto sempre de começar, às vezes, pelas perguntas, né? Pelo aquilo que o livro nos excita, né? Nos provoca para responder, para começar. Mas, antes de mais nada, vamos dar agora uma arrumação técnica e teórica. Trata-se de um romance curto, né? E um romance escrito com um labor assim maravilhoso, né? Com refinamento e com labor, com elegância. E é um romance muito profundo, que vai tratar de uma temática que aparentemente nos soa sem profundidade. Então, eu vou começar com a temática, e é aí que entra o que a filosofia vai nomear de ontologia, que é esse estudo do ser. Então, qual é a temática de O Velho e o Mar? A temática do Velho e o Mar, esse é o título. É o próprio título, né? Ou seja, a história de um pescador que envelheceu no seu ofício de ser pescador a vida toda. Diz ele, nasci para sê-lo. E assim foi. Não foi bem uma escolha. Então, nos dá uma ideia de destino. Nasci para ser pescador. Ele diz isso, literalmente. Será se nós perdemos o Rê? Parou para vocês, parou para mim. Voltou. Para mim voltou também. Posso continuar, então? Por favor. Tá, ok. Qualquer coisa é só avisar, tá? Como eu não vejo vocês, mas é só avisar. Bom, então a temática... Professor, eu não sei se a minha internet mais travou. Travou, voltou agora? Pede para ela confirmar se voltou. Flávia, voltou. Travou, mas voltou. Perfeito. Para mim também. Coisas do online. E olha, aqui no Rio está chovendo. Eu não sei como é que está Ixi. aí. Nossa, tá pelando. Aqui chegou uma frente fria. Aqui chegou uma frente fria, a temperatura baixou muito aqui no Rio. Nós estamos agora com 22, mas sensação de 19. Tá friozinho, tá gostoso aqui. Friozinho, para nós seria congelante. Bom, então vamos voltar. Tudo bem? Então, voltei ao tema. Então, estamos diante de um tema que a temática é a história de um velho pescador nos seus últimos tempos de mar. Taxado pela sua comunidade, agora, na velhice, de azarado. Um homem que está há 84 dias sem pescar. Bom, esse é o tema do livro. Não me parece profundo, né? Se fizermos um resumo desse livro, não pela literatura,
aqui começo a mostrar para vocês como é que as artes vão entrando, né? Como as faculdades, agora estou me referindo à carreira mesmo, como elas vão entrando e como elas transformam as coisas. Se fizermos um resumo dissertativo desse livro, é isso. A história de um homem que foi a vida toda pescador e agora, envelhecido, encontra-se numa maré de azar. 84 dias sem pescar nenhum peixe. E que se joga ao mar nos seus últimos momentos para tentar a sorte. E consegue e não consegue. Aí que começa uma outra discussão, né? Teve sorte ou não teve sorte? E existe sorte ou existe o quê por detrás? Aqui começam as discussões. Mas repare, eu agora estou fazendo uma descrição dissertativa dele, né? Uma dissertação dele. Eu estou descrevendo e, ao mesmo tempo, dissertando sobre o tema. Esse tema não parece ser muito atraente para nós, né? Por que nós, da cidade, que não somos pescadores, nós, agora de redenção, que nem mar tem perto, né? Vocês têm rios, que não somos pescadores, o que nos interessa ler esse livro? Percebe? Então, sim, se o livro fosse só isso, só o que a sua história nos narra, se o livro fosse só isso, seria muito pouco. Então, não valeria a pena estarmos pleno sábado, 25 de maio, às 5h30, às 17h30, falando sobre esse livro. E nós somos 71. Fala de novo, não 71. ouvi. Nós somos 71 pessoas. Olha, 71 pessoas. Então, não interessa. O que estamos fazendo aqui? Então repare, o que o livro narra não é só o que o livro narra, uma vez que agora entra a literatura. E literatura nunca diz o que está dizendo. Literatura sempre diz mais, além. Literatura faz uso de muitas técnicas, faz uso da estilística, que é isso, né? Ou seja, usar da expressividade para dizer além daquilo que eu estou dizendo. Ezra Pound é um crítico literário norte-americano que ele vai deixar uma máxima que foi muito usada nos anos 80 e ainda o é por escritores, por professores engajados, né, nessa literatura. Ele diz: literatura é linguagem carregada de significados. Ele diz isso. Então, linguagem carregada de significados. Depois ele faz uma distinção. Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significados até o grau máximo possível. Agora nós estamos diante de uma outra coisa. Agora tem um elemento da arte que vai auxiliar, inspirar e conduzir essa narrativa, esse contar essa história de um pescador nos seus últimos momentos de pescador de vida. Os seus últimos momentos. Os seus últimos momentos, agora entra uma ambiguidade, seus últimos momentos de azar. Ele, de novo, abraça a sorte. Mas será de fato? Então, precisaríamos aqui discutir o que é sorte, o que é azar. O que é prêmio, o que é não prêmio. O que é concreto no prêmio e o que é abstrato no prêmio. E aqui começam as discussões. Quando a arte assim se coloca, se manifesta, outras faculdades entram em ação. E agora entra a ontologia. Aí entra Heidegger, que é um filósofo alemão, e ele vai dizer no seu livro, Ontologia, Hermenêutica da Faticidade, ele vai dizer: ontologia significa doutrina do ser, onto, né, do grego. Se ouvirmos neste termos apenas a instrução indeterminada de que no que segue, de algum modo, se irá indagar tematicamente o ser, que se irá falar do ser, então terá servido a palavra do título. É isso que ele está dizendo. Então, ontologia é aquilo que trata do ser. Os termos ontologia, ontológico, serão empregados aqui apenas no sentido vazio, acima assinalados, sem maior pretensão de servir de indicação. Eles significam questionar e determinar dirigidos para o ser enquanto tal, que ser
e de que modo isso permanece totalmente indeterminado. Então, peraí, nós vamos falar do ser agora. Agora há um tratamento. Aí nem precisaria recorrer à ontologia diretamente, porque o livro já diz, né? O velho e o mar. O livro está tratando de um homem envelhecido no seu ofício, envelhecido na vida, né? É disso que o texto está tratando. Está tratando do ser. Ah, mas aqui entram outros elementos, que aqui que nos interessa. É exatamente nessa curva, né? Nesse desvio de contar apenas uma história para querer dizer mais, que entra todo o interesse do livro, a ponto de despertá-lo, primeiro de encantar os críticos, encantou profundamente os críticos no seu tempo de publicação, e segundo, que ele foi agraciado, né, com o Prêmio Nobel de Literatura. Então, significa dizer que não é qualquer obra, não estamos diante de qualquer obra. Agora começa o nosso embate com ela. E é um embate de expectativas, né? A gente inicia a leitura, uau, esse homem com fome, esse homem no mar, uau, essa criança, a gente fica assim, meu Deus, que obra que causa ansiedade. Eu confesso que eu sinto... Provocou isso, essa me ansiedade? provocou muito nervoso, eu fiquei assim, gente, vai acontecer. O peixe, nossa. Me provocou essa sensação. Legal, isso é bom, isso é um depoimento bom. Então vamos. Começa exatamente com o seu nome, né, o Santiago e o Manolín, né? Esse Manuel, né, Manolín, do espanhol, misturado. O Hemingway, ele é norte-americano, né? E no filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, que eu coloquei no projeto, a Raimara participou, né, assistiu ao filme. Maravilhoso. Ele vai citar a Gertrude Stein e o Hemingway para dar uma lição, né, na personagem, no Gil, né, para ele entender que ele estava sendo traído pela mulher, né, pela noiva, mas que ele mesmo estava se traindo, né? Então, a obra que se comunica com ele de forma metafórica e no cinema de forma fantástica, né, era a obra de Gertrude Stein e era a obra de Ernest Hemingway. Não à toa, né, porque são dois norte-americanos, né? Isso aí é o puxa-saco do Woody Allen, que foi lá nos norte-americanos e pensou isso, né? Foi muito bem pensado isso. Mas, enfim, esse Santiago, que é essa personagem, né, que é um homem que está ali no mar, né, é um homem que vive disso, diz, nasci para isso, é isso que é a minha vida, não foi exatamente uma escolha. Ele não questiona o destino, ele cumpre o destino. Ele às vezes pensa, eu deveria não ter escolhido o pescador, uma hora ele fala no livro. Como o livro não tem partes, né, o livro é um todo, e depois ele diz, mas eu nasci para isso. Então não tem escolha, é o que nascemos para. Então esse nome, Santiago, é o apóstolo de Cristo, né? Essa é a origem do seu nome, a sua etimologia. Ora, nos dá a entender, numa leitura paralela, caso queiramos fazer, que também os apóstolos não escolheram bem esse destino, né? Então foram levados a... Então, é isso, está na origem do seu nome. E o Manuel, ele é o companheiro, é o amigo, né? É o escolhido, né? Esse Manolim, que também não é uma escolha... Quer dizer, no caso do Manolim, existe um afeto, né? Existe uma troca de afeto, existe uma fidelidade ao amigo, né? A paixão. O Manolim é fiel até as últimas instâncias. Manolim acaba sendo, para Santiago, um porta-voz da sua vida. E mais do que isso, nas cenas finais, ele é mais do que um porta-voz, ele é a continuação da história. Ele é a perpetuação desse pescador que vai continuar. E eu já estou avançando algumas coisas para que a gente possa fazer a discussão. Então, pegando essas etimologias desses nomes, nós estamos vendo que são dois homens predestinados. Eu estou falando do velho e da criança, né? Eu estou falando do fim e do começo.
Eu estou falando daquilo que não acaba, daquilo que é cíclico. Eu não estou falando só de pescador. Pescador é um outro tema muito caro às religiões. A religiosidade. Eu vou fazer aqui uma ressalva. Eu nunca falo de religião, mas eu falo de religiosidade. Elas me interessam, a religiosidade. A religião, nenhuma delas me interessa, mas a religiosidade me interessa. Então, pescador é um nome muito caro à religiosidade, de todas as esferas que vocês quiserem, inclusive dos gregos lá, na mitologia grega. Então, pescador não é só aquele que pesca, não é só aquele que atrai, porque poderíamos tratar também metaforicamente nesse termo, né? Aquele que atrai. Não, não é só isso. Pescador não é só isso. Pescador é aquele que pesca, que fisga, é aquele que prende num fio um outro. E aqui começa a ontologia, né? Se eu prendo um outro ser no fio, preso a ele também estou. Porque agora, a depender do ângulo, a depender do ponto de vista, quem conduz quem? Essa é uma pergunta que aparece assim que o espadarte é alçado pelo Santiago, né? Pelo velho, né? Assim que ele pega o espadarte e ele vê assim, olha, esse peixe é dos grandes, esse é bem grande. Na verdade, ele não era grande, ele era gigante, não é isso? Perdão. E ele, então, se vê diante... tem uma hora que ele pergunta assim, cara, ele está levando o meu barco. Não sou eu que estou levando. É ele que está me levando. Então, aí entram as perguntas que eu começo já a aprontar aqui. Então, se o pescador é aquele... Cortou o áudio, Rê, não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo acionar seu áudio por aqui. Veja se deu certo. Não consigo te ouvir ainda. Eu mexi aqui, mas eu não consegui fazer seu áudio funcionar. Acredito que seja ele que tem aqui. Eu... Ai, funcionou. Voltou. Tá me ouvindo? Ah, ok. Estamos, Apareceu obrigada. alguma coisa aqui para ignorar, eu já ia te mandar pelo zap. Podemos voltar, então? Podemos. Nós Coisa paramos no momento em que você falava que o peixe, o gigante peixe, estava puxando o barco e ele estava ali naquele momento de quem é quem, né? Quem conduz o quê? Ok. Vamos voltar, então. Então, eu estava falando do pescador, né, dessa mitologia que gira em torno dessa profissão, mas repare, sempre gira em torno dessa profissão no sentido da filosofia, no sentido da religiosidade, de questionar isso. Então, se estamos diante de um destino, se estamos, eu estou chamando de destino, mas vamos lá, se estamos diante de uma força que nos comanda, seja ela nomeada de que for, né? Estou falando de Deus, mas eu me refiro a uma força que nos comanda, que está além da nossa capacidade, significa dizer também que estamos um pouco à mercê. Significa dizer que não pescamos as coisas à toa. Significa dizer que não é qualquer peixe que eu pesco. Essa é a primeira coisa. Então, peraí, o que eu estou falando em termos de ontologia agora? O que eu estou abrindo esse leque que o próprio livro abre? E que as escolhas das nossas vidas são aquilo que pescamos, são aquilo que trazemos para o nosso barco. O que você quer para o seu barco é a pergunta ontológica que poderíamos fazer. O que você está colocando no seu barco? Repare o que ele vai dizer no final do romance. Este barco é bom, suportou tudo. Ele só teve uma avaria no leme, mas isso é fácil de consertar. E repare que o barco não é o corpo físico dele, poderia sê-lo metaforicamente.
É e não é. Que barco é esse? Então, de que a gente está falando? Então, sempre que se abre esse leque nas ambiguidades, é que nós vamos entender a profundidade do romance. Mas vamos lá. Pesquei o espadarte e ele pescou o dourado, ele pescou um peixe voador, ele vai se alimentar disso no percurso dessas 3 noites que ele passa em guerra, né? Em luta final com o espadarte gigante que ele pesca. Eu estou falando de Santiago, óbvio. Mas repare, quando eu me refiro ao pescador nesse sentido, é aí que entra uma série de responsabilidade. Agora eu vou voltar para a antologia. Essa responsabilidade que eu me refiro de conduzir a nossa vida, de trazer para o nosso barco o que quer que estamos trazendo para o nosso barco. Das nossas escolhas profissionais, amorosas, sociais, né? Das nossas escolhas, todas elas. O que estamos trazendo? O que devemos descartar e o que devemos permanecer? O que devemos cultuar? O que devemos agradecer e consumir? É Fernando Pessoa que vai dizer: é impossível amar um bolo sem destruí-lo. Né? Eu só posso amar um bolo e saber dele comendo, fazendo-o desaparecer. Ele está falando do bolo mesmo. Obviamente que ele está falando de outras coisas. Isso é no livro do Desassossego. Mas agora nós estamos falando disso, né? Repare que quando ele pesca o espadarte, ele entra num processo de religiosidade em relação ao espadarte. Ele vai falar o tempo todo: é meu irmão, é nobre, é grandioso, é maior do que o homem. Ele diz isso em algumas passagens. Isso é muito maior do que o homem e muito mais nobre. E aí ele diz assim: ó, a minha traição o fisgou e a sua nobreza prendeu a mim. Olha o que eu estou falando em relação ao livro. Né? Olha esse peixe. Né? Depois ele conta a história apaixonante, triste, né? Dos dois, do casal de espadarte. Né? Essa história é muito linda e muito triste. Né? Ele fala das aves, ele fala do casal, o casal de espadarte, o macho e a fêmea, e o macho acompanhando a fêmea, ele deixa a fêmea comer primeiro. E é a fêmea que vai abocanhar o anzol. E o Santiago issa a fêmea junto com o Manolim, e ele dá as pauladas, mata a fêmea, mas o macho não sai de volta do barco, né? Fica até seus últimos minutos, até o momento em que ele afunda, vai para o fundo do mar, e não desiste da fêmea, né? E ele vai falar dessa lealdade, né? Dessa paixão, do amor, de não abandonar o outro, mesmo quando o outro se perde e acaba. Repare que, quando ele fala isso do peixe, e tanto o Manolim chora, quanto o próprio Santiago chora, ele está falando da própria vida dos dois, né? Ele está falando do próprio Santiago, que está nos seus últimos momentos, e do Manolim, que não abandona o barco. Então, nós vamos perceber que o livro ele é todo cíclico, todo metalinguístico. Todas as vezes que o livro está falando do peixe e do mar, o livro está falando da gente, de nós homens, eu digo ser, né? Para não ficar aqui no gênero, nós homens e mulheres, né? Nós seres diante da vida. Todos nós somos pescadores. Todos nós pescamos o que queremos e o que não queremos. Então é dever nosso ter uma relação mais de hombridade com a vida, ter uma relação mais de responsabilidade com a vida. Porque quando respeitamos a vida, respeitamos a nós mesmos. São essas lições que o livro vai começar a colocar. Bom, ele depois vai falar dos tubarões, né? Ele vai falar de uma série de outras coisas. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para a turma. Eu, particularmente, sou de uma geração diferente de vocês, sou de um estado diferente de vocês, de uma cultura diferente de vocês, mas a Raimara disse uma coisa que uma vez que me feriu bastante, fiquei com os olhos cheios d'água, falei, cara, ela me deu uma alfinetada, ela sabe, eu já contei isso para ela, porque eu fui à praia aqui no Rio, mas era Rio é praia, né? Isso aqui era inverno, não era nem outono, mas aqui teve um inverno de calor, o Rio também é muito quente. E aí eu fui com blusão, como eu estou agora, para um café, estava tomando um café, mas estava um dia lindo e quente, devia estar ali uns 29 graus no inverno, uma temperatura... No Rio, qualquer calorzinho, as pessoas vão à praia.
E eu estava com uma amiga, eu falei assim, cara, vamos dar uma volta lá no Leblon, vamos ver o pôr do sol, que lá é lindo demais, lindo. E fomos, mas eu estava de blusão. E as pessoas me paravam e começavam a me dar panfleto como se eu fosse turista, né? Porra, cabelo branco e tal. Aí a minha amiga, depois do 10º cara lá que me parou, falou assim, pô, estão achando que você é estrangeiro, que é turista, né? Aí eu Turista até na própria terra. é isso, né? Aí eu virei pro cara e falei assim, pô, cara, eu sou do Rio. Aí ele, não, pô, foi mal e tal, mas eu acho que era por causa do blusão, por causa do cabelo, enfim, desse jeito. Mas enfim, aí a Ramara falou assim para mim, cara, tu é estrangeiro até na tua terra? Porra, eu fiquei muito bravo. Vai lá, tudo bem. Eu a perdoei, né? Mas olha aqui. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: eu não sou um cara voltado de série. Eu não gosto muito de série, elas me cansam. Eu prefiro os livros. Eu assisti uma agora há pouco tempo com uma amiga, mas eram 2 só temporadas, e só assisti porque ela ficou. E ela me dava força, gostava de estar com ela, ficamos. Mas eu não sou voltado a isso. Mas eu assisti 4 temporadas, assisti 2 e 2 anos depois assisti as 2 últimas, para vocês terem uma ideia. Estou falando da Casa de Papel, né? Da Espanha, né? Mas e aqui no Não Brasil vi. seria a Casa da Moeda. Eu quero saber se a turma viu, se a turma assistiu Eu essa não série ou conheço. souberam dela. Sim. O Não, Isaías nunca respondeu que sim. Crislane, não. A Ana Gabriela, sim. Meu Deus. Não, mas sei qual é. Júlia, sim. Pedro Arthur, Luna, sim. Estou Maioria, sendo a né? porta-voz do chat. Giovanni, sim. João Cilionaldo, não. A Então, maioria diz sim, sim. legal. Vocês sabem na cena final que há um impasse, porque o ouro que foi roubado, roubaram, o ladrão roubou o ladrão, e aí eles ficam naquele impasse, né? Vou matar vocês. Eles foram pegos, o professor, e aí eles negociam. Não, vou devolver o ouro. Mas, na verdade, eles devolvem latão. Estão lembrados disso, né? E aí fizeram um acordo com o governo da Espanha, vocês vão para o exílio, e a Espanha precisava do ouro por uma questão de mercado, né? Porque os credores da Espanha todos saíram, né? Pô, não tem ouro, não tem reserva, vocês vão pagar com o quê caso aconteça alguma coisa? Então a Espanha precisava de um respaldo econômico, e o respaldo econômico de um país era o ouro. Aí eles negociam, esse grupo, né, foi para o exílio e eles devolveram. Só que quando eles devolveram para a Espanha, eram latões que imitavam o ouro. Mas aí os caras falaram assim, eu vou matar esses caras. Eu falei assim, olha, mas era o único jeito que vocês têm, falando para o governo, para o mercado voltar a confiar em vocês. E o mercado volta a confiar, ficou tudo em paz. Então, peraí, mas o que ficou na Casa da Moeda na Espanha? Latão, imitando o ouro. Pergunto a vocês, qual é a diferença de valor para o mercado do latão para o ouro? Tem alguma diferença? Alguém pode abrir aqui o microfone e falar? Bora, Ana Gabriela. Ana Gabriela gosta de falar, Rê. Manda ver. Ela vai me odiar. Uhum. Para o mercado teve alguma diferença? Saber ou não saber? Oi, meu Pode falar. microfone tá bom? Está ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Aqui ainda tá claro, então é boa tarde. Aqui também. O senhor está falando no caso do valor do latão para o ouro? Estou falando do valor para o mercado. Que diferença fez ter latão ou ter ouro para o mercado? Em questão de valor comercial, a diferença era absurda, mas como eles não tinham essa ideia de que era o latão que estava ali, usariam isso como respaldo para caso acontecesse alguma outra coisa, né? Eles, eles terem aquele dinheiro de volta que estava guardado ali. Eu acredito que era mais pela segurança de, tipo assim, eu tenho aquele respaldo, caso algo aconteça, vai estar ali. Mas não tinha nada, então mexeu no psicológico deles, não em algo que eles realmente acreditavam que precisariam. Então, simbolicamente, são iguais, latão e ouro. Sim, porque eles não sabiam o que era latão. Mas saber... Então, se você levar ao pé da letra,
agora, né? Primeiro que isso é uma ficção, é fantástico que seja essa ficção. Mas segundo ele está dizendo mais com isso no filme. Ele está dizendo que o ouro não vale nada. Nada mais que um latão. É que o filme está nos passando essa ideia. O que o filme está nos passando essa ideia? Aí tem outros ali, é uma série, né? Como é uma série que está numa esfera do romance, você pode abrir vários veios assim para discutir, mas eu não quero... Aqui não é, nós estamos tratando do Velho Mar. Mas eu abri isso para a gente ir para o prêmio. É isso que eu quero, chegar a essa discussão do prêmio. Ora, se simbolicamente para o mercado ouro e latão é a mesma coisa, porque o mercado se acalmou quando viu que latão era ouro, que ouro era latão, pouco importa a diferença do que tem ali. Ou seja, simbolicamente tinha uma garantia falsa, que não vai garantir nada, mas para o mercado isso basta. Então, ele está dizendo que, simbolicamente, ouro e latão não têm valor nenhum ou valem a mesma coisa. Mas, materialmente, embora possamos dizer que eles são de diferenças absurdas, me parece que o valor simbólico, nesse sentido, fala mais alto. A diferença aqui se coloca entre o valor concreto e o valor abstrato. Se nessa vida, agora eu volto para o Velho Mar, e eu espero que você acompanhe esse raciocínio, se na vida material, na nossa vida material, ouro e latão, ele só vai fazer diferença em que instância? No caso, na instância do mercado, na instância de me garantir melhorias, facilidades no viver só. Ou seja, a vida material, o ouro só fala mais alto a vida material, mas a vida simbólica, o ouro não fala nada ou fala igual ao latão. Isso para nós começarmos agora a questionar na vida o que é fracasso, o que é sucesso, o que são as nossas escolhas, o que é o destino, se é que podemos pensar no destino, o que são os prêmios, o que de fato esperamos da vida. Esperamos ser premiados. O que são os prêmios? Então vamos imaginar um troféu. Ele vale, para mim, não o que ele é, mas o seu símbolo. A medalha de ouro das Olimpíadas nem de ouro são. Então, o valor dela é o valor histórico e simbólico. Não é isso? Esse, sim, é o valor dela. Eu conheço muitos atletas que, em situações difíceis, vendem, né? E querem recuperar uma vida, etc, etc. Mas o que eu quero levar é para... Isso é ontologia. É quando vamos pensar sobre a nossa vida. Que seja de que religião for, já falei que aqui eu não falo de religião, mas vamos falar de religiosidade, mas seja de que filosofia paute a ideia que temos da vida, seja qual for a filosofia, ou a religiosidade por detrás dessa filosofia, daquilo que vai tratar de tentar entender a vida, essa vida material passa, é passageira. Aonde desemboca, não sabemos exatamente, eu diria, né? Vai ficar nessa outra discussão, que eu não quero aqui entrar. Pouco importa. O que importa é nessa. Então, nessa vida material, as coisas materiais têm valores relativos. Isso tudo para pensar na maré de azar e de sorte de Santiago. 84 dias. Ele passa mais 3 no mar. Então, são 87 que ele vai voltar com peixe e não peixe. Ele voltou com ou sem azar. Ele, de fato, rompeu a maré de azar, encarou a sorte. E que sorte é essa? A sorte é trazer um peixe sem carne, a sorte é trazer seu esqueleto como troféu simbólico, ou a sorte é recuperar a confiança em si mesmo, a sorte é encontrar nas águas sozinho, sem ninguém, perdido, né? Só com as suas próprias forças, é de fato se reencontrar e saber que cumpriu a sua história de vida, a história de pescador para o qual ele nasceu. São essas perguntas que eu queria colocar e para a gente começar a abrir para o debate. Então, quando ele volta com o peixe e o peixe é comido pelo mar, ele vai antecipando isso, ele vai dizer isso.
A gente não traz nada material para a vida. As coisas materiais se dissolvem nessa terra. Tudo aqui vira pó. Então, a metáfora do peixe que está sendo comido pelos tubarões na sua volta, no seu retorno, é a metáfora da própria vida material. Mas, se eu disse na abertura que Santiago, que todos os pescadores, na sua esfera da religiosidade, da filosofia, ao pescar, se liga, se prende àquilo que pescou, esse fio irmana o espadarte gigante e o velho. Por que não é um espadarte qualquer, é um espadarte gigante? Porque esse velho é um gigante. Irmanei é a mesma alma. Ó. Então, é ele que é o gigante. E é ele, nos seus últimos momentos, agora entra a metáfora da morte, que está vendo a sua carne comida, não pelos tubarões. O Santiago está vendo a sua carne comida pelo envelhecimento do corpo físico. E ele tem que voltar à terra, não é? Nasceste do pó voltarás. Ele está voltando para a terra, onde ele vai encontrar o seu fim, mas deixando o seu herdeiro. O herdeiro da paixão, o herdeiro da fidelidade, o herdeiro de destino, que é o destino de continuar a ser um grande pescador. E esse prêmio que foi comido é metaforicamente a própria vida do Santiago. E metaforicamente também o prêmio que nós não levamos para lugar nenhum. Basta a sua dimensão simbólica. Então, peraí, qual é o simbolismo daquela carcaça gigante do espadarte? De que um homem gigante foi capaz de trazê-lo sozinho à Terra. Essa é isso que eu queria falar para vocês. No campo do direito, que é a área de vocês, é aqui que começam a abrir essas lacunas para que vocês pensem a respeito do romance. Mas agora eu gostaria de ouvi-los. Eu vou preparar um café e agora eu preciso que vocês abram o microfone, se quiserem abrir a câmera. Enfim, vamos ao debater. Se estivéssemos aí presente, eu diria que era o momento do coffee break, né? Eu sempre falo para a Raimara, eu tive aí em 2022, falei para ela assim, cara, eu faço questão só de uma coisa, que tenha café, que tenha um coffee break, para que a gente possa conversar. Bom, não foi? Não falei isso? Exatamente. E falei mais. A única coisa que eu faço questão é do café. E mais, que a gente possa fazer a comunhão. Eu sou muito da religiosidade, como eu estou falando para vocês. Essa comunhão é compartilhar o mesmo alimento, comungar desse mesmo alimento, que agora, bate-papo. Estou por vocês agora, eu vou fazer o meu café aqui mesmo, sentado. Vocês querem colocar a pergunta que vocês fizeram nos trabalhos aqui? Como vocês sugerem? Vocês querem ler a pergunta de vocês? Querem que eu leia? Como nós podemos fazer? Hein, meus queridos? Todo mundo com vergonha. Nossa, esse pessoal não é tímido. Se a senhora quiser ler, fica bom. Não, professora. Professora, que é o Romário está falando. Eu estou tentando entender como é que funciona esse negócio desse aplicativo aqui ainda. Eu também, confesso. Eu estou estranha. Pode falar aí. Ah, eu posso? Muito bem. Eu vou, então, abrir uma pergunta aqui. Como que a gente fez o trabalho, né? Eu pedi a eles que fizessem um mapa mental, falando sobre o livro. Então, eu não separei partes, eu pedi a história. Muitos colocaram, assim, pelo que eu já li dos mapas, a entrega era ontem. Então, os que eu já consegui ler hoje, muitos visualizaram o mar como uma entidade, o peixe como uma entidade. E eles tinham também a obrigação de elaborar uma pergunta, e que essa pergunta fosse assim, uma pergunta crítica, né? Que não fosse o que acontece com Santiago após pescar o espadarte no mar, né? Que não fosse uma pergunta assim, com uma resposta tão simples. E aí eu vou ler algumas perguntas aqui, então. Bom, como o isolamento do personagem principal, Santiago, reflete e contribui para os temas de solidão e perseverança explorados na obra de Ernest? Falar sobre isso. Vocês estão escutando esse barulho, é a maquininha do café. Dá para sentir o cheiro daqui. Acabou, está descendo. Vamos sim.
Você pode repetir, por favor, como é que é a solidão? Como o isolamento do personagem principal, Santiago, reflete e contribui para os temas de solidão e perseverança explorados na obra de Ernest. Ok. O isolamento não foi exatamente o que ele queria, né? Não era exatamente planejado assim de imediato. Ele queria continuar com o menino, que era o seu continuador, né? Era o seu herdeiro. Mas a família, depois de 40 dias, Santiago não pescando nada, a família achou por bem trocá-lo, vai para outro barco, o barco dele está dando azar, etc. Mas o garoto, né, sente, vocês leram. Então, essa solidão, ela foi provocada, a princípio não era o que ele queria. Então, me parece que aí tem um pouquinho da mão do destino, né, dessas razões que nos escapam. No nosso momento, na verdade, eu diria que esse momento é o momento do encontro consigo mesmo. É o encontro com a verdade da vida. Esse encontro, como você abriu citando Clarice Lispector, esse é o momento da epifania, que é um outro termo da religião também. A epifania, para a religiosidade, ela significa a revelação de uma verdade. Então, mas repare, é uma verdade filosófica que é dada num átimo, num instante, para um personagem só. E uma vez diante dessa verdade, que esclarece parte do mistério da vida, a personagem se transforma e não volta mais ao que era. Então, esse momento é um momento epifânico do encontro consigo mesmo que o Santiago é obrigado a fazer. Ele está nos seus momentos finais. Então, é a verdade da vida, é a verdade dele. Então, contribui para que ele entenda o que foi a vida dele e que a vida dele não seria diferente da vida de todos os outros pescadores, que ele não tem nem azar nem sorte. Ele é. E que ele vai dizer isso depois também na obra, né? Que não existe má sorte na vida, né? E que nós, pelo contrário, ele vai dizer assim, ó, nós temos sorte de ter nascido os homens e não precisarmos matarmos o sol e a lua. Ele diz isso textualmente. Então, não existe sorte nem azar. A vida cumpre-se o seu fardo. Ele vai dizer isso. Então, contribui nesse sentido, para um autoconhecimento e para deparar-se com uma parcela dessa verdade da vida, eu diria. E é muito interessante perceber que isso se desenrola diante dos nossos olhos e a gente só se dá conta no final. Santiago vai nos dando essa lição durante toda a história. O livro já começa, olha, já não pesca há 80 e tantos dias. Então, o livro já nos induz a pensar isso desde as primeiras linhas e a gente só percebe no final. Se percebe, porque é também uma percepção individual. E ele fala da sorte, né? Ele vai dizer assim, ó, precisamos estar preparados para a sorte, para quando ela vier. Então, quando ele se lança ao mar, ele mesmo se diz, né? Eu estou preparado para a sorte. Se ela vier, eu estou preparado. Está na página 47 da edição que eu estou usando. Então, eu amo também essa edição. Então, agora, eu acabei de dizer, mas não tem sorte. Então, está preparado para essas verdades. Está preparado para o que vier, né? O que nós chamamos de sorte, na instância da vida, pode ter outro nome. Mas é isso. Vamos para outra pergunta. Perfeito. A outra pergunta de outro grupo. O que levava Santiago a ser tão insistente na busca por uma grande pescaria, apesar da sua idade? Seria teimosia, desejo pessoal, visto que desde muito tempo era pescador, ou uma forma de preencher o vazio da solidão? No livro, na vida antes desses últimos instantes do Santiago, vamos botar aí, nesses últimos 80 dias, o livro não trata exatamente dessa solidão. Ele deixa umas pinceladas de ser um homem solitário, é verdade. E é verdade que na vida nós somos mesmo solitários, né? Eu trabalho isso com Vinícius de Moraes, quando ele diz
é a morte, a angústia de quem vive, é a solidão, fim de quem ama. E eu levo para os meus alunos, para eles pensarem isso, e eu digo para eles assim, para você responder essa interpretação, tem que ir a Darwin. Aí eles ficam assim, pô, eles estudam biologia, né? Porra. Então, peraí, é a morte, a angústia de quem vive. É a morte, a angústia de quem vive, porque só o homem, aí vem a Darwin, só o homem tem consciência da morte. Sabe que vai morrer. Então, ela, de fato, a morte é a angústia de quem vive com essa consciência, ou de quem vive se entrega. Mas repara, ele está falando de mais de uma coisa, ele está falando do amor, né? Então, a morte é a angústia de quem vive amando, que sabe que um dia acaba. Da mesma forma, ele vai dizer, é a solidão, fim de quem ama. Mas repara, ele não está falando só da separação. Como o amor acaba, como a vida acaba, ficamos sozinhos, né? Então, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então, essa solidão que ele fala aí, que nós podemos entender um pouco de solitude, mas eu digo assim, essa solidão é uma solidão inerente ao homem. O livro está nesse aspecto dessa ontologia, né? Nós somos sozinhos. É mais ou menos isso. Então, eu vejo Santiago nesse aspecto. A teimosia, eu não chamaria assim, porque se eu chamar de teimosia, eu estou um pouco na superfície. Mas eu diria que essa busca pela verdade é a busca dele mesmo. Cara, eu sou ou não sou um homem forte? Aí eu vou responder, é forte? Por que ele é forte? Porque ele foi o único campeão, o maior campeão da queda de braço. Lembra de uma passagem do romance? Que ele ganhava a todos, inclusive o negro, que é típico norte-americano, né? Esses negros musculosos, fortes, ele ganha o negro. E aí, uma hora, ele desiste dessa luta, porque ele fala assim, cara, eu já provei a mim mesmo, eu sou mais forte do que todos eles. Então, peraí, eu tenho consciência plena da minha força. E de um determinado tempo eu comecei a perder isso. Eu estou perdendo a minha essência. Então, o que poderíamos chamar, numa linha mais superficial, de teimosia, eu estou chamando de reencontro com essa verdade. Ainda que estejamos nos últimos momentos da nossa vida. Eu preciso me reconhecer quem eu sou. Então, poderíamos chamar de teimosia para esse reencontro, para descobrir e para aceitar, né, que somos finitos, né, que a gente acaba. Eu responderia assim, Rai. Perfeito. Eu estou postando aqui no chat, eu não sei se você está acompanhando, alguns insights Eu estou da acompanhando, nossa aula. sim. Tô. E aí eu coloquei o trecho do terceto do Vinícius. Muito lindo. Eu não tinha pensado este poema, assim, eu fico muito nas duas primeiras estrofes, né? Uhum. Tipo, da meu amor seria atento e tal. Uhum. Eu fico muito encantada ali. Mas eu vejo Santiago como essa representação mesmo. Ele é aquele mar, ele é aquele peixe, ele é tudo aquilo. Em que momento ele se transformou em tudo aquilo, eu não sei, mas que ele é, naquele final, naquele momento, tudo aquilo ele é. E isso é muito interessante. Eu estou aqui em busca de novas perguntas, porque os alunos enviaram por e-mail. Uhum. Não fizeram bem a atividade de casa. Uhum. Algumas perguntas não vieram como deveriam. Então, eu estou selecionando algumas perguntas, vou colocar Fica à mais vontade. para nós. Ó, mais uma pergunta. O velho e o mar, podemos analisar diante da experiência que o Santiago teve com o espadarte os conceitos de vitória e derrota. De que forma esse confronto nos instiga sobre a visão entre o sucesso e o fracasso na vida? Eu creio que essa pergunta a gente respondeu. Então, Inclusive, você a usou as discussão. mesmas palavras, né? É a discussão que eu fiz em torno da Casa de Papel, né? Então, aí a gente pode pensar mais explicitamente nisso. E aí? Ele tinha azar? Recuperou a sorte ou não? Pescou um peixe maior do que todos ou não? Se você me disser, pescou, cadê o peixe? Só tem a carcaça. Então não pescou, pô. Percebeu? Se você disser, não pescou, não, a carcaça está aqui, a prova. E eu a trouxe do mar. Então, repare que tudo na vida, esse sim e não, ele vai depender sucesso, azar. Pescou, não pescou. É forte ou não é forte? Está envelhecido? Lembra que ele dialogando com o peixe, ele pergunta, quantos anos você deve ter? Quantos anos você tem?
Ninguém vai te perguntar isso, né? Muito Do bonito. peixe, percebe? Que essa idade cronológica não é a idade da alma, né? Não é a idade da sua força nem da sua história. Ele fala isso. Então, quando você inverte os ângulos, você vê outras verdades, né? Eu acho que é um livro que pulveriza essas verdades. Então, eu diria para você, do ponto de vista de também ser um pescador, que a vida é isso e que ele é um vencedor. Ele trouxe o maior troféu que todos os outros pescadores do seu tempo e mais novos do que ele não trouxeram. Mas esse é um ponto de vista. Alguém pode dizer, cara, se assim for verdade, alguém vai contradizer o que eu disse. Se assim é verdade, por que ele não enriqueceu se ele disse que o peixe era minha fortuna? Porque ele só trouxe carcaça, ele não vai vender essa carcaça, não dá dinheiro nenhum. Quando ele diz, o peixe é a minha fortuna, a minha fortuna sou eu mesmo, se o peixe é ele. Então, qual é a nossa fortuna? Por que temos sorte? Porque a gente tem tudo o que precisa. Como é que é no Sermão da Montanha? Olhai os lírios no campo. Eles não precisam de nada, eles têm do que precisam para florir, etc. Isso é lindo. Vai lá, continua, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui no e-mail e tenho uma do Isaías aqui no chat. Ele pergunta assim: nossa vitória tem mais a ver com o que se aprendeu na vida diante dos erros e acertos e passar esse legado adiante do que bens materiais oferecidos por esse mundo? Não tem nenhuma dúvida. É o Isaías essa? Isso. Não tem nenhuma dúvida. E vou dizer assim, olha, Rai, as perguntas que você está fazendo, eles, e aí você pode voltar isso para a turma, leram e entenderam o texto. Entendeu? Entenderam. Entraram na esfera dessa filosofia que a gente está aqui conversando. Entraram na esfera dessa ontologia. Entraram na esfera da literatura. Eu não tenho a menor dúvida que se nós continuarmos com essa doença do capitalismo, de correr atrás apenas dos bens materiais, a gente vai, de fato, se perder de nós mesmos. Eu acho que a vida tem outros tesouros. É isso. E a obra nos dá esse choque, né? Porque a gente espera que Santiago volte para casa com o suposto sucesso, que é o grande peixe e tudo mais, né? E ele retorna com a carcaça. E aí a gente fica assim, uau, eu sou a carcaça ou eu sou o Santiago? E o comentário para turista ainda é errado, é um tubarão. Aí ela fala, eu não sabia que o tubarão tinha uma cauda tão linda. E é esse retrato, né, da capa, olha que lindo. A capa é só a cauda. Que é Com a púrpura final, que ele né? dizia ver nos mares, né? Tá vendo? É tão bonito essa capa. Muito Eu tinha bom. 2 velhos em um mar, um era mais tronchinho, eu doei. Eu gosto sempre do mais bonito. Poxa, Tudo que feio é mais sofre, bonito eu gosto. feio sofre até nas capas de livros. É por isso que é o Espadarte, o principal aqui, né? Ele é bonito, ele é grandioso. Lindo. É isso aí. E você leu no livro físico ou no e-book, Raiz? Eu li o e-book. Aliás, acho que grande parte da turma, nós iniciamos a leitura em sala de aula pelo E e-book. vocês perdem a ilustração, tem cada ilustração linda. Eu vou mostrar uma só. Professora, está me ouvindo? Estamos sim, Romário. Pode falar, por favor. Tá me martelando uma pergunta até agora aqui. Não vai ser do ET, não, mas bora lá. Não vai ser a do ET. Eu vou botar para o Rê. Olha que lindo. É o barco, o É o Espadarte. Arte e o Santiago, né? É lindo. Que Pode fazer a bonito. pergunta, amigão. Quando os dois se confundem. Eu vou apresentar o Romário. Lembra da nossa tela, o grito, aquela tela expressionista? Sim. A gente trabalhou ela na prova anterior e o meu amigo Romário disse que parecia um ET. O ET chegou no planeta Terra. Ele disse que agora não vai falar dos ETs. Pode falar, companheiro. O que acontece? Eu acho que cada autor, quando escreve um livro, faz uma pintura, ele expressa um sentimento dele ali, naquela obra, né? E aí eu queria, não sei se algum aluno já perguntou isso, ou se a professora já perguntou, mas
O que te levou a escrever isso? O Hemingway deu algumas entrevistas falando a respeito, né? Acho que esse de fato é o grande livro dele, né? Mas eu tenho outros aqui do Hemingway. Aham. Mas esse livro, especificamente, eu acho que ele está falando dele, né? Tem uma foto aqui do Hemingway que eu quero Foi isso mostrar que para eu, vocês. foi isso que eu percebi, assim, cada um vai tirar um pouco para si, né? Mas a pergunta Consegue, consegue ver ele pegando o espadarte aí? sim, sim, sim. É o próprio Hemingway, né? Hum, Eu acho que ele está falando dele, né? Não sei se eu tô Hemingway foi achando- alguma vez na vida pescador, mas ele está falando dele, né? Ele está falando dos seus momentos finais, né? A vida dele, depois ele começa a se entregar à bebida, né? Então, eu acho que ele fala... Ele entendeu, ao escrever esse livro, a finitude da vida, né? Eu acho que ele aceita a finitude quando ele escreve esse livro. É isso. É isso. E a tua observação é isso, é correta, né? O sentimento expresso ali é de entender a vida e entender a finitude. Então, o Hemingway foi ao Sim, mar se encontrar com ele mesmo e entender um pouco desse mistério que é estar vivo. é isso mesmo, porque assim, na minha visão, assim, de um pouco que eu li, não cheguei a ler todo ainda, mas que eu tive assim foi que ele estava expressando uma coisa dele ali, né? Só que aí que eu vi que cada pessoa que for ler ele ali vai tirar um pedacinho da leitura para a tua vida própria. É isso. Isso. Concordo. Palavra para vocês de novo. Professora Raimara, André. Boa noite, tudo bom, André? Agora já é noite. É. Estou aqui, Fique à vontade para conversar conosco. tá bom, A estou hora- aqui ao meu lado, Nay Neto, Renata, a gente é pai e filho, está tendo a oportunidade de fazer o curso juntos. Ah, que Está sendo legal. uma experiência maravilhosa, tá? Legal. Parabéns por sua atividade, é linda, eu trabalho com aviação, já tive várias oportunidades de ir ao Rio aí, maravilhoso, de fato, tá Ah, bom? que legal. Legal. Renato, tem uma frase que eu observei que você falou muito sobre ela, não tem, assim, não está no livro, mas ela sempre me chamou muita atenção, já há vários anos, e eu acho que é um momento oportuno de eu tentar entendê-la mais aprofundadamente, entendeu? Tudo bem. Através da sua experiência. A frase é a seguinte: se tem sorte, para que pressa? Se tem azar, para que pressa? Aí eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre, para aumentar o meu entendimento, o meu conhecimento sobre essa frase aí, que eu acho muito interessante. Se tem sorte, para que pressa? Se tudo vem à sua mão, por que dessa ansiedade? Se tem azar, para que pressa? Se eu continuar ansioso para escapar do azar, mais azar vou tratar, né? Eu não sei qual é o contexto da frase, mas a frase está me indicando que o que a gente não tem que ter é pressa. Me parece que a frase está apontando para isso. O que você não tem que ter é pressa, porque seja para o azar ou seja para a sorte, né? Atrair essas coisas, você não força a sorte com a sua pressa. Agora, você acelera o azar com a sua pressa. Então, me parece que a frase aponta para isso. Você sabe o autor dessa frase? Não, não sei. Eu Não. li essa frase há uns 10 anos já e nunca esqueci. Sempre fiquei com ela na cabeça. Ela pode ser um ditado, né? E às vezes os ditados populares eles não têm de fato um autor, né? As coisas vão se espalhando. Isso vem muito da Idade Média. Mas me parece, se assim for, vamos tratar como se fosse uma máxima da Idade Média. E essas máximas na Idade Média elas eram pedagógicas, porque se ensinava a partir delas, né? Daí vem todas aquelas fábulas, aquelas historinhas, que tem sempre um fundo pedagógico, a lição de moral, né? Da criança. Mamãe, o lobo, a mãe vai lá, sai, larga o que está fazendo, vai correr, socorrer o menino, não tem lobo nenhum, ele começa a rir. Está enganando a mãe. Quando ele grita pela 10ª vez, mamãe, o lobo, ela está de sacanagem, não vai. O lobo, de fato, chegou, e o lobo vivia nas aldeias, né? Come a criança. Aí a lição é uma lição trágica, né? Porque a criança morre. Eu digo na esfera da... E a lição é: ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Pô, então peraí, cara, não minta. Porque se você continuar mentindo, quando você disser a verdade, as pessoas não vão acreditar.
porque você vendeu a história de mentiroso. Nessa frase, vamos imaginar que ela seja essa frase cunhada nesse universo, né? Então, se tem sorte, para que pressa? Por que você quer tudo? Qual é a dessa ganância? Entende? Se você tem azar, para que pressa também? Vai se afundar mais? Eu acho que a grande lição por detrás dessa frase é não ter pressa. É esperar da vida, é plantar. Plantar e esperar da vida, me parece. Parece que... Esperar dois extremos, né? Que a sorte e o azar são bem opostos, né? E fazer por onde, né? O Santiago fez por onde, né? Então ele volta ao mar. E assim, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência. E eu não acredito nessas coisas do azar. Lembra da teimosia da pergunta anterior? Então ele se joga ao mar. É uma outra frase que eu vou repetir aqui, que eu acompanhei pelos rios desse do Instagram, né? Que era: os navios são mais seguros no cais. Claro, pô, estão presos, estão no cais, não tem rebentação, não tem procela, não tem nada. No mar está ali presinho, bonitinho. Mas ele diz: mas os navios não foram feitos para o cais. Não, pô. Tem que se arriscar mesmo, pô. Se vier uma procela e virar o Titanic, virou. A vida é isso. Então, me parece que essa sua frase, ela é uma boa frase para os ansiosos, para os acelerados da vida. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade. Valeu. Nós temos aqui algumas perguntas no chat. A Manda, primeira Raia. é da Ana Gabriela, que conversou com a gente. Usando o ponto de vista do ouro de La Casa de Papel, a carcaça do peixe é apenas um simbolismo para os outros, mas para o Santiago é uma riqueza? A riqueza está entre aspas. Com certeza é. Mas repare que mesmo o povoado dele, quando ele volta, reconhece, sim, cara. Aquilo ali é um peixe... o cara fala mais de 5 metros, alguém fala isso, né? E eles começam assim, existe... Tem ignorância, tanto que o cara lá do bar vai falar que é um tubarão, mas de qualquer jeito existe já um reconhecimento, porque você está diante de pescadores, né? Então eu voltei só com a carcaça. Tá, eu posso pensar que isso seja um azar, eu posso pensar. Mas os pescadores reconhecem, né? Não é essa carcaça está presa aí, não se pesca uma carcaça no mar. Então eles sabem, esse cara pegou um peixe grande, né? Para o Santiago é a grande riqueza, mas repare, ele diz, né? Esse peixe é minha riqueza, ainda que ele não me traga nada de lucro monetário, mas ele me traz de simbolismo e a mim mesmo. É o que eu precisava para aceitar a finitude da vida. É o que eu precisava para dizer para o Manolim: continua a tua vida. Eu concordo. É o grande simbolismo. Muito bonito. A Ingrid: de que maneira a jornada solitária de Santiago, com suas conversas consigo mesmo e com a natureza, reflete sobre a condição humana e a busca por significado em meio à adversidade e à inevitabilidade da perda? Total. Eu acho que o grande ensinamento do livro é esse, né? Primeiro, reconhecer que somos sozinhos. Ou seja, que nas nossas aflições e nas nossas angústias, só nós temos acesso. Só nós temos que resolver de fato isso. Não esperar que os outros resolvam por nós. Porque eu acho que a grande lição da vida é individual. Eu sou professor, né? Então os alunos eles ficam meio ansiosos quando vai finalizando o ano e vem o conselho de classe final. Só que lá no começo, do primeiro, segundo, terceiro, eu vou lembrando a eles: conselho de classe é nome. O último, principalmente o último, que é o quarto. Do primeiro, do segundo e terceiro, nós falamos sobre turmas. No último é nome. Então eu falo para eles assim: construam o nome de vocês agora. A vida é biografia. Então, o que eu quero dizer com isso? O que vale é o teu nome. O que você construiu? Que verdade você revelou? Que falhas, porque a gente erra, né? Então, por exemplo, eu conto para eles: o aluno ficou em 3 disciplinas, está reprovado. Então, ele está lá em física, química, português. Reúne os 3 professores lá na hora. Cara, você, de física. É um aluno mal criado. É um aluno que não tem educação. É desse jeito. Então, pô, se ele não tem educação, cara, não vou dar... Ele ficou por 1 ponto, mas eu não dou, não. Vai para o cara de física. Ele não é assíduo, é faltoso.
Eu não sei nem se ele é ou não mal criado, mal-humorado, mal educado. Ele não vem à minha aula. Ele precificou por 2 pontos, eu não dou. Vai para o cara de português. Não, é arrogante. Já era. Mas repare, 1 ponto em um, 2 pontos em outro, 1,5 ponto em um. Aí vai para um outro agora, uma outra situação. Esse fulano, não, cara, ele está no limite dele. Pô. Mas ele é assíduo, faz as tarefas, é educado, é respeitoso. Ele ficou por mim por 2 pontos, mas eu dou 2 pontos. E assim vai. Então, assim, mas repare, esse é o elemento da subjetividade, que sempre existe. Em todos os concursos, em todas as instâncias, vai haver o elemento da subjetividade. Ela escapa essas objetividades da vida, né? Que a gente tenta ser, porque nos passa a ideia de que ser objetivo é mais justo. Mas a subjetividade, sempre que ela pode, ela invade esses espaços. Então, quando ela fala, a pergunta dela está girando em torno da solidão, não é isso? Da solitude. É um pouco isso que você fez, Rai? A pergunta dela? Exatamente. A busca por significado em meio à diversidade e à inevitabilidade da perda. Então, é porque é o autoconhecimento mesmo, né? Quando o Santiago está no mar, quando ele está na terra, ele é um homem velho, comum. Ele não é. Ele é um peixe. Agora começa um outro elemento metafórico. Ele é um velho. As pessoas não têm muito respeito por ele. Quando ele entra no mar, o próprio narrador diz: era um homem no mar, no primeiro momento. Pô, então não era um velho. Depois o narrador vai retomar a ideia do velho. Mas agora, quando o narrador retoma a ideia do velho dele no mar, ele está dizendo velho, agora nesse sentido, no sentido de experiente, de conhecimento, de vasto conhecimento desses oceanos. Eu sei para onde esse peixe está me levando. Eu sei a que profundeza e sei voltar. Depois ele vai dizer, uma frase do livro, nenhum homem se perde no mar. Percebe? Então agora a velhice é a força dele. No mar, a força é a velhice. Na terra, a fraqueza é a velhice. Então é disso que o livro está falando, é um encontro consigo mesmo, é um autoconhecimento. Olha, para a gente entender isso nesse sentido, já que ela faz essa pergunta, possivelmente ela também está em busca dessas respostas para ela. Olha, psicanálise. Quando você vai treinar a pintura, né, entra no ateliê, quer ser um pintor, começa a se dedicar, creio eu não sou pintor, mas creio eu que o exercício mais difícil é o autorretrato. Creio eu. Porque eu tenho que pintar só como eu me vejo, mas eu tenho que pintar como eu me vejo e como todos me veem, porque aí, de fato, eu estou fazendo um retrato. E quando eu olho o autorretrato de Van Gogh ou de Tarsila do Amaral, eu digo assim, cara, esses caras chegaram num nível assim, estou me vendo como eu me vejo e como todos me veem. Eu sou isso. Não é pouca coisa, não. Mas vamos a outra pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui do e-mail e vou encerrar na pergunta do Ítalo, que é uma pergunta grande que já está aqui. Nós já estamos, olha, já são 6h30 e não parece que a gente está conversando há um tempinho aqui, né? Verdade. A pergunta do e-mail. Como a história de Santiago do livro O Velho e o Mar desafia as percepções contemporâneas sobre a velhice e o etarismo? E de que maneira a sociedade atual pode aprender a valorizar e a integrar melhor os idosos, reconhecendo sua experiência e resiliência? Total, o livro é total nesse aspecto, é uma grande lição. Eu te indiquei pensando nisso também. Entenda, vou usar essa última metáfora que eu usei. Na Terra, velho é sinônimo de fraqueza. Mas repare, fraqueza porque esse homem ele não é um homem da terra, ele é um homem do mar, ele é um pescador, então ele é um peixe também. Então na terra, velho significa fraco. Por isso que o livro chama-se Velho Mar. Poderia ser o velho peixe, sacou? Não, é velho mar. É porque ali essa velhice é a grande experiência. Então na terra, ele seria fraqueza. Mas vamos imaginar que esse Santiago fosse um homem da terra. Então, velho na terra seria a sua força, a sua sabedoria. Então, quando chamamos, por exemplo, alguém para falar sobre lições de vida, eu quero ouvir alguém falar sobre lições de vida e sobre os relacionamentos amorosos. Me entra alguém de 20 anos, a plateia
Só por que eu vou dar ouvido a isso? Vê se você está me entendendo. Por que eu vou dar ouvido a esse cara se ele só tem 20 anos? Percebe agora que o tempo etário daquela fala e a idade agora tem um valor muito maior? Eu preciso passar por essa experiência para ter alguma coisa para contar. Então, enquanto essa sociedade que fica cultuando os corpos novos, né, não entender a força da experiência e usar a palavra velho no outro sentido, não vai valorizar. Eu penso que o mundo capitalista descarta, de fato, os velhos. Descarta nesse sentido. Né? Então, é isso. Na Terra, velho significa fraco. Fim. Para esse pescador. No mar, é o Deus. Aliás, nós falamos dos sonhos dele, né? Ele só sonha com o leão, né? Então, para a psicanálise, os nossos sonhos, sejam os pesadelos ou não, nos nossos sonhos, nós, quem sonha, é sempre protagonista. Por que o Santiago sonhava com os leões? É ele. Ele é o leão. Ele é o rei da selva. Ele foi o rei do mar. É ele que é o Santiago. Entende agora os sonhos dele? Aliás, o livro termina com sonho, né? Sonhou com o leão. Exatamente. Entende agora? Então, enquanto a Sociedade é um livro que foi premiado, olha quanto de valor ele tem para ensinar. É isso. Velhice não é o fim. Né? Velhice é a força da experiência. Nesse contexto. Ainda temos muito que caminhar para chegar no ponto. Verdade. Como sociedade, falando como sociedade. Para fechar a pergunta. Pode ir. Não estou te ouvindo. Travou? Travou? Acho que travou, não estou te ouvindo, Raio. Creio que foi a minha internet. Ah, tá. Beleza, estou aqui. Pode falar. Perdão, eu estava tentando aqui reconectar. Bom, deu certo. O Ítalo quer ler a pergunta. Que maravilha, Ítalo! O Ítalo é meu aluno desde o ensino médio, Rê. Então, assim, maravilha. É uma satisfação. Muitos desses alunos que estão comigo no direito, eu caminho com eles desde o médio ou do fundamental. A gente é quase uma família. Isso é muito gratificante. É estranho, uns sentem um certo tom de trauma, né? Mas a gente tá junto. Cadê o Caleb? O Caleb tá aí também. Você quer ler, Ítalo? Fique à vontade. Acho que sua pergunta ficaria bem na sua voz. Me pegou, viu, Raimar? Na verdade, eu queria ler só se a senhora não conseguisse ler, mas eu leio. Não se preocupe, aqui temos espaço para todo mundo. É isso aí. Tá, manda ver. Vamos lá, então. Professor, posso chamar de professor? Claro, à vontade. É um pouco extensa, mas eu acho que você vai conseguir entender. Vamos lá. Em certo momento da história, retratado no livro O Velho e o Mar, de autoria por Ernest Hemingway, eu não sei falar direito como é a pronúncia, o principal personagem da história pesca um peixe de grande estatura. No entanto, ao voltar ao seu lar, vários tubarões atacam de forma brusca todo o corpo do seu peixe. Isso deixou somente vestígios da massa corpórea de sua conquista.
Ao analisar o referido acontecimento, com um olhar analítico e interpretativo, pode-se obter a alusão ao reconhecimento seletivo, que é uma tese defendida por alguns autores, né, existente na sociedade, pois em diversas vezes a sociedade, de forma inconsciente, tem o hábito de diminuir e colocar critérios pessoais que implicam na veracidade e mérito da causa. Assim como os tubarões diminuíram o tamanho do peixe do velho, assim também, na realidade, este comportamento pode ser observado nas relações entre pessoas, ao dar descrédito à conquista de outros. Na opinião do senhor, esse ponto de vista, ele poderia ser respaldado dentro do texto? Sim, claro. Sim, a gente pode entender os tubarões como aqueles oportunistas da vida, né? Que pegam carona na sua conquista e vai roubando de você a sua conquista para te deixar o mínimo possível. Você pode entender os tubarões aí no sentido, ele diz que é um tubarão maco. E aí quando você entra na etimologia, esses são os mais velozes, os mais vorazes. Existe essa espécie de tubarão. Então, tem uma pesquisa ali do Hemingway, ele não escreveu só por um impulso de inspiração, ele vai pesquisando. Ele fala da fluorescência da água, ele fala de outros peixes. Então, ali tem uma pesquisa de um escritor culto, né? Então, sim, a gente pode entender os tubarões nesse aspecto, sim. Ou seja, daqueles oportunistas que vão roubar do seu troféu, né? Querem na verdade, estar sobre a luz que não é deles, que é sua. Essa é um. E outros, né, que quando você chega só com a carcaça, de diminuir a sua conquista. Aliás, chegamos a tocar nisso agora no finalzinho, que quando os pescadores, quer dizer, as pessoas técnicas da área técnica olham, não é qualquer um que pega esse peixe, vão dizer. Como é que você sabe? Porque agora o olhar é técnico. Eu estou vendo a dimensão dessa carcaça. Ora, quando eu jogo carne, esse peixe ali, lembra que ele fala que o peixe tinha mais ou menos 500 quilos? É meia tonelada de peixe. Então, ele está dizendo, isso quem fala é o próprio Santiago, a voz da experiência desse velho. Então, as pessoas só vão olhar a carcaça. Tem o que ali? Quantos quilos aquela carcaça? Eu não sei, né? Mas repare, mas vamos imaginar aqui que ela tivesse 30 quilos. Essa é a diminuição. Mas só um olhar técnico vai dizer assim, não, que tenha 30 quilos de ossos ali. Né? Mas a carne e a dimensão vai dar 4 vezes esse tamanho. 4, 10 vezes esse tamanho, 300, né? Então, nesse aspecto, e aquele que não é regido por inveja, né? Por despeito, né? Que aí vai compreender a vitória do outro, né? Nós temos algumas lições a respeito. Temos pessoas, de fato, que vão ganhar a simpatia de muitos quando conseguem colocar para fora essa generosidade de reconhecer no adversário, mesmo no adversário, né? Reconhecer a grandeza do outro. Mas, infelizmente, o mundo capitalista é um mundo do lucro. Eu só obtenho lucro se eu trair o outro. Lembra? O Santiago fala isso, né? A minha traição te prendeu a minha linha e você vai virar meu troféu. Por que traição? Porque eu te enganei com comida. E atrás dessa comida tinha um anzol. Mas a sua hombridade, ele falando do peixe, né? É que é o meu troféu, né? E depois ele vai dizer, ó, você é muito maior do que os homens, do que qualquer outro ser humano. A sua hombridade, né? Você não trai. Entende? Então, eu concordo com o teu ponto de vista, é isso mesmo. A análise que você faz, a leitura que você faz do romance, é a leitura de quem leu e entendeu a história. E está nessa esfera da discussão dela. Você não está na superfície. Você não está falando de um pescador de peixe. Você está falando de lições e de interpretação. Oi? Certo. É isso mesmo, professor, certo. É essa mesmo a dúvida que eu tinha. É isso. Foi, Rai? Foi. E eu vou reler a frase da Clarice para a gente poder encerrar. Ótimo. Nós já demos o horário. Não que a gente deu toda a discussão, né? Não que a gente conseguiu fechá-la. Isso é muito bom. A frase da Clarice, da Macabeia, próxima à personagem Macabeia, né? Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Uau, lindo isso, hein? Uau. Eu vou deixar, Isaías disse que tem uma dúvida. Eu vou deixar o telefone
do professor Renato, eu acho que seria muito bom você entrar em contato direto com ele. A gente vai precisar fechar por causa do horário, tá bom? Tá. Grande beijo, foi um prazer Um conhecê-lo. beijo, Tá? obrigada, Rê, mais Olha, uma vez. parabéns à turma, porque as perguntas estão no nível da linguagem, da proposta da palestra, tá bom? Perfeito. E parabéns pelo seu trabalho, porque tem você aí por detrás, né? Estamos juntos, somos uma equipe. Beijo grande, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos a todos. Muito obrigada, queridos, por estarem conosco aqui nessa aula de sábado. Olha que lindo, estamos sabadando aqui, juntinhos na literatura. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Beijo. Obrigado, professora Raimara, Renato. Tá bom o final de semana para vocês. Para vocês também, amigos. Obrigado. Boa Tchau, tchau. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.